Nós retomamos hoje o estudo na Epístola aos Romanos. A última vez que ministramos sobre esse livro, acerca desse livro, nós fomos até o final do capítulo 8 e hoje nós vamos começar no capítulo 9. Nós queremos que os irmãos abram as suas Bíblias em Romanos, então, 9. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ao iniciar este capítulo, o apóstolo Paulo se preparou para dizer algo muito forte, e também porque poderiam pôr em dúvida as suas palavras. O apóstolo Paulo começou falando da veracidade das suas palavras. Então ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ele estava falando algo que não era fruto da sua mente, não era resultado de qualquer outra coisa do ponto de vista puramente humano, mas ele estava falando a verdade em Cristo, porque ele se sentia, sabia-se em Cristo, e a consciência dele, que é a voz do seu Espírito, confirmava isso através do Espírito Santo que habitava nele. Então ele está falando uma verdade diante de Cristo e em Cristo, e a consciência dele também estava tranquila, e isso era confirmado pelo Espírito de Deus nele. Ele falou, em seguida ele falou da tristeza e da angústia do seu coração. Ele diz: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Tem pessoas que pensam que o crente só tem alegria, nunca passa por tristeza nem angústia. Mas quando nós estamos servindo ao Senhor, nós sentimos tristeza, nós passamos por angústia, nós passamos por N experiências que gostaríamos de não ter. Seria tão bom se não tivéssemos esses sentimentos. Sentimento que foi comum também em Jesus Cristo. E, embora eu não tenha nem separado o texto, mas lá em Mateus, no capítulo 39, não, deve ser 24, 39, deixa eu ver se é isso mesmo, porque Mateus não tem estudo de capítulos, deve ser 24, 39. E agora, aqui não é aqui. Então vai ver 26, vamos ver, 26, 39. Vamos ver se é aqui.
pouco antes disso, versículo 36, diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Era o que Jesus sentia um pouco antes de viver os seus últimos momentos sobre a terra, antes de ir à cruz. E Paulo está falando da grande tristeza e a constante angústia do coração dele. Ele afirmou que até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Ele disse: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. É estranho que nós ouçamos isso de uma pessoa como o apóstolo Paulo. Por que diria algo assim? E ele responde que é por amor de seus irmãos, os de sua raça, o povo de Israel. Por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Ali tem uma referência 9:3b, mas é o início do 4a também. Por amor dos meus irmãos, os de minha raça, e no verso 4 diz: o povo de Israel. Então, o que significa isso? Significa que ele tinha grande tristeza e angústia ao ver o seu povo se perdendo, ao ver o seu povo se levantando contra o Messias prometido. E ele mesmo havia feito isso. Ele agira como uma pessoa totalmente como um fanático religioso, judeu como era, fariseu como era, zeloso no propósito de servir a Deus, mas sem entendimento. Ele havia tido um encontro com o Senhor Jesus depois de perseguir a igreja do Senhor Jesus, e agora ele sentia uma dor profunda no coração por aqueles que eram seus irmãos e que ainda não tinham esse entendimento, que como ele no passado se levantavam contra o Senhor, que ele no passado, como ele se levantou contra o Senhor, hoje os seus irmãos faziam o mesmo, os israelitas. João, no capítulo 1, diz que o mundo foi feito por ele, ele veio para o mundo e o mundo não os recebeu. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E até depois de muito tempo, após a morte de Jesus e a sua ressurreição, o apóstolo Paulo ainda não o havia recebido também. E agora que ele tem Jesus, ele sente essa tristeza no coração, angústia por aqueles que ele sabia estavam totalmente obscurecidos, cegos, sem entendimento. Por isso ele diz, no verso 2: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. É uma expressão, eu creio que simbólica, para mostrar a dor que ele sentia. Ele estava pronto, se fosse possível, até de perder-se, contanto que o seu povo, seus irmãos, fossem salvos. É uma declaração meio louca, se podemos assim dizer, mas é a maneira que ele encontrou para expressar o desejo que ele tinha de ver os seus irmãos salvos em Cristo. A questão é se nós temos esse desejo real, se nós realmente nos angustiamos e nos entristecemos ao ver que tantos que estão ao nosso redor estão se perdendo.
e professam ser religiosos, todos têm normalmente uma religião, todos estão seguindo o Senhor em termos, todos eles creem em Jesus, todos eles professam o nome de Jesus, mas ainda não nasceram de novo, ainda não veem o que hoje nós vemos. Será que nós estamos se importando? Estamos nos entristecendo? E se não estamos sentindo isso, seria bom que nós pedíssemos a Deus que nos desse paixão e compaixão dos perdidos, para que nós pudéssemos interceder pela salvação deles. Moisés disse algo bem semelhante quando o povo pecou contra o Senhor. Os irmãos estão lembrados que Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias com o Senhor. Enquanto ele estava lá, o povo ficou entediado, porque Moisés estava demorando, já estavam praticamente há 40 dias, foi pouco antes de descer do monte. Ele estava lá já há bastante tempo com Deus, e o povo estava ali no deserto, sem saber o que fazer, embora tivesse recebido a orientação de Moisés para esperar até que ele voltasse. E quando Moisés desceu do monte, ele viu que o povo havia se prostituído criando para si Deus. O seu irmão Arão consentiu que o povo trouxesse ouro, fizesse para o povo um bezerro de ouro, e começou a adorar aquele bezerro, dizendo: esse é o Deus, estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Assim, Moisés, o texto, depois Moisés desce do monte, quebra as tábuas de pedra que ele havia recebido de Deus, e ele então sente a grandeza do pecado do povo, e o Senhor, Moisés então volta-se para o Senhor e diz: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. É uma oração ousada. Eu não creio que você deva fazer uma oração como essa, senão pelo Espírito de Deus. O que Paulo sentia pelos seus irmãos, seus patrícios judeus, é algo bem semelhante ao que Moisés, eu creio que até pelo próprio Espírito de Deus. Você vai me perguntar: como é que é isso? Nós aprendemos no Novo Testamento que o Espírito nos leva a interceder com gemidos inexprimíveis. E nós sabemos que Moisés era um dos que no Velho Testamento foram cheios do Espírito de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus o levou a interceder ao Pai como homem. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos de Deus, aos filhos dos homens. Ou seja, Deus tem o governo do céu. Você vai dizer: não tem o governo da terra? Tem, no sentido de que ele é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas ele não interfere na terra se eu e você não orarmos pedindo isso. E quem tem o Espírito de Deus é movido pelo Espírito de Deus a fazer a oração que Deus quer ouvir. E se nós obedecermos a Deus, nós vamos fazer essa oração. Mas não é algo da mente, não é um expediente humano, é algo que vem do Espírito de Deus. Então eu creio que quando Moisés disse: mas agora, ele disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. E Deus estava pronto a destruir o povo. Alguém vai dizer: como é que pode existir antagonismo? Como é que uma coisa pode contrariar a outra? Como é que o Espírito de Deus nos leva a interceder
E como é que Deus fala com Moisés que vai destruir o povo? Nós temos que entender que Deus agiu em justiça, e a justiça dele exigia a condenação do povo, a destruição do povo, porque o povo havia cometido um pecado de uma gravidade enorme. Mas Moisés, pelo Espírito de Deus, como homem, podia interpor-se como intercessor diante do Pai e pedir a Deus, como ele pede: agora te rogo, perdoa-lhes o pecado, para que ele não seja destruído. O texto não diz que ele, para que ele não seja destruído, mas ele, quando pediu isso, era por causa disso, que Deus disse que ia destruir aquele povo. E ele acrescenta: se não risque-me do teu livro que escreveste. Olha, se tu não salvas, pode riscar o meu nome do livro. É uma oração ousada. Ninguém pode fazer uma oração dessa senão ouvido pelo Espírito de Deus. E Deus ouviu. Deus ouviu a oração e perdoou o seu povo. E ele não foi totalmente destruído. Houve uma praga naquela ocasião, muitos morreram. Todos que se envolveram numa prática nefanda, numa prática que o mundo hoje chamaria de esqueci o nome, mas como é que fala aí quando uma pessoa, numa orgia, talvez seja uma orgia, tem uma outra palavra, hein? Não, é uma palavra que fala de um grupo de pessoas que se reúnem para gozar de todos os prazeres. Mas é por aí. E foi isso que eles fizeram, começaram a dançar, a se embriagar e a se alegrar com aquele Deus. E muitos morreram, foram milhares, mas Deus ouviu a oração de Moisés e o povo foi preservado. O povo como um todo foi preservado. Mas Paulo então descreveu uma série de privilégios que Deus havia concedido a Israel. E por essa razão ele sentia essa dor, por essa razão ele sentia essa angústia, por essa razão ele sentia essa tristeza. Um povo que teve tanto de Deus e agora vai se perder. Ele descreveu então uma série de privilégios que Deus havia concedido a Israel. Primeiro privilégio: Deus havia dotado os israelitas como filhos. Romanos 9:4b diz assim: deles é a adoção de filhos. O Senhor mandou Moisés dizer ao faraó, quando o levantou para tirar o povo do Egito: Israel é o meu primeiro filho. Êxodo 22:23. O Senhor determinou a Moisés: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas se você não quis, deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então, nesse texto, o Senhor declara: Israel é o meu primeiro filho, é o meu primogênito. Então, isso fala de um privilégio enorme. Era assim que Deus via o povo de Israel. E não era por merecimento do povo de Israel. Ele havia feito promessas que nós vamos ver daqui a pouco, e o que ele falou, ele iria cumprir. Então, ele separou, ele elegeu, ele escolheu o povo de Israel. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eles é a adoção de filhos, eles foram adotados como filhos de Deus. E como pode esse povo agora rejeitar a Deus? Pela boca de Oséias, o Senhor disse que Israel era seu filho também. Quando Israel era menino, eu o amei.
e do Egito chamei o meu filho. Então é um texto confirmando aquilo que nós acabamos de ler. Em Êxodo 4, 22 e 23, nós vemos também o profeta Oséias falando algo semelhante. Quando Israel era menino, quando Israel foi formado como povo, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E do Egito eu tirei o meu filho. Do Egito eu libertei o meu filho. Eu não sei se você tem essa consciência, mas em algum momento da vida nós experimentamos esse amor, quando Deus nos amou. Nós acabamos de cantar Me Amas. Será que nós temos consciência de que somos objetos de um amor tão grande como é o amor de Deus? Por que nós sabemos que Ele nos amou? Porque nós estávamos no Egito, nós estávamos no mundo, nós estávamos entregues, fomos entregues inicialmente por nosso próprio pecado, ao pecado e ao governo de Satanás. Mas Deus nos tirou dessa escravidão, nos tirou desse lugar, porque Jesus disse que eles estão no mundo, mas eles não estão no mundo. E foi de lá que Ele nos tirou. O governo deste mundo é um governo satânico, é um governo maligno. Eu estou falando do sistema do mundo. Por isso Jesus disse que os seus discípulos não eram do mundo, como Ele também do mundo não era. E Ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos aqui, não somos daqui. Mas um dia fomos tirados do mundo e fomos trazidos para o reino de Deus. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Se você for estudioso da Bíblia, você vai se lembrar também que esse texto é usado no Novo Testamento para se referir ao tempo em que Jesus foi levado pelos seus pais, ainda era menino, para fugir de Herodes. Ficou lá algum tempo no Egito e depois foi de novo trazido para a terra de Israel. Mas seja outro assunto. Mas o segundo privilégio que Israel tinha, a glória de Deus foi manifestada a Israel. O texto diz: deles é a glória divina. A glória de Deus foi manifestada a Israel quando o tabernáculo foi dedicado ao Senhor no deserto. Êxodo 40, 34, 38 diz: então uma nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Assim que o tabernáculo foi concluído, foi armado como Deus havia determinado. Primeiro, depois dele ter sido construído como Deus havia determinado, Deus havia mostrado a Moisés o modelo e como deu todas as coordenadas, dizendo como ele deveria ser construído. E depois de concluído, quando ele foi dedicado ao Senhor, o texto diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, ou tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O texto diz: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os exércitos israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Vocês já imaginaram que coisa tremenda? A nuvem de glória. No Velho Testamento, a Bíblia diz que, Pedro disse que sobre nós habita o Espírito da glória. Vocês não conhecem esse texto, não?
Conhecem? Meu pai, vamos lá. 1 de Pedro, deixa eu ver se é primeira. É 1 de Pedro, sim. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. É um privilégio enorme que temos de ser habitação do Espírito da glória. No Velho Testamento, o Espírito de Deus não habitava nos que serviam a Deus. Habitava em Moisés, porque somente o Espírito vinha sobre determinadas pessoas para liderar o povo e pessoas a quem Deus ungiu de forma especial para realizarem a sua obra, profetas e pessoas que Deus separou. Poucas pessoas no Velho Testamento tinham o Espírito de Deus sobre eles. Hoje o Espírito da glória está em nós por causa do que Jesus fez por nós. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: deles é a glória divina. Deus não se manifestou a nenhum outro povo no contexto da velha aliança, a não ser sobre o povo de Israel. Imagine você acampado, mais ou menos eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o que dá um total de 3 milhões de pessoas aproximadamente acampados no deserto, e uma tenda que era o tabernáculo onde Moisés se encontrava com Deus, e sobre esse tabernáculo uma nuvem de glória que à noite se transformava em luz, e quando essa nuvem se levantava, naturalmente de dia, que eles não caminhavam à noite, então significava que o povo devia levantar acampamento e seguir a nuvem que os guiava onde eles deveriam ir. E quando a nuvem descia sobre o lugar, eles acampavam ali. O texto diz: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Mas quando o tabernáculo foi erguido, o texto diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O que é a glória do Senhor? É a presença de Deus. Eu não sei de vocês, mas eu tive uma experiência na minha vida em que Deus veio com tal intensidade que a impressão que eu tinha é que eu morreria. E eu disse a Deus: para, porque eu não aguento mesmo. Depois eu me arrependi e pedi para Deus parar, porque Ele parou mesmo, parou na hora, pumba. Mas a impressão que eu tinha é que eu ia ser esmagado pela presença de Deus. E então, quando o tabernáculo foi cheio e ninguém podia estar lá, nem Moisés conseguia ficar lá. A presença era tão grande. E as pessoas que têm uma experiência com Deus, elas se prostram, elas se curvam diante de tal presença, porque você se torna realmente conhecedor daquilo que você é. E você não tem como suportar. Tamanha a grandeza, a majestade, a glória, o poder que é o poder de Deus. Então, Paulo diz: deles é a glória divina. Quando mais tarde também Salomão construiu o templo, que substituiu o tabernáculo, templo de pedras e revestido de madeiras, e a madeira revestida de ouro. Depois de terminado o templo,
é o texto que está aí, aqui. Diz assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. A presença dele também foi tão intensa ali que ninguém conseguiu ficar lá dentro. É a maneira que Deus tem de revelar-se, de se mostrar. Mas o terceiro privilégio que Israel teve, as alianças feitas por Deus com Israel. A aliança de Deus, a iniciativa sempre foi de Deus. E uma aliança envolvendo Deus teve a iniciativa no homem. Deus é que fez sempre aliança. E nós temos alguns manuscritos que trazem alianças, isso é, no plural. E se pensarmos nesse termo no plural, foram as alianças com promessas que nós temos no Velho Testamento. Nós temos uma aliança que Deus fez com Noé, que era ascendente de Abraão. Nós temos as alianças que ele fez com Abraão, temos a aliança que Deus fez com Josué, temos a aliança que Deus fez com Davi. E se você quiser, depois eu te dou todos esses textos. Os manuscritos trazem a palavra aliança no singular. Se assim pensarmos, a primeira aliança de Deus com o povo de Israel foi feita no Sinai. Êxodo 24, 3 a 8 diz assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, isto é, em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés leu a lei para eles e ele disse: olha, nós vamos fazer tudo o que o Senhor falou. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor, para que eles pudessem ser aceitos diante do Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança. O livro da aliança é o livro da lei para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, pegou aquele sangue e espalhou simbolicamente, naturalmente. Não cremos que milhões de pessoas pudessem ser aspergidas com sangue que um homem estivesse aspergido, mas simbolicamente ele estava aspergindo o povo, e o povo tinha que ver as coisas. Eu quero parar e dizer aqui uma coisa. Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, eu quero ser ungido por Deus, e creem que para ser ungido por Deus você tem que ser ungido inteiramente. O povo do Velho Testamento tinha que ter uma experiência física para poder crer. E eu duvido que aquele sangue tenha alcançado todos que estavam ali. Mas o povo viu que o sangue foi derramado no altar e foi colocado numa tigela e depois aspergido sobre o povo. E Deus disse, depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a nossa fé depende de expedientes externos. Deus curou, Jesus curou de várias maneiras. Curou com a fé de quem veio buscá-lo, curou com a fé de quem levou a pessoa para ser curada, curou independente da fé da pessoa, e curou como ele quis. Muitas vezes as pessoas eram curadas porque, até com a sombra de Pedro, mas elas criam que se
Pedro orasse, elas eram curadas. Há pessoas que precisam disso. Jesus mandou lá para o cego de nascença que ele fizesse o quê? Ele cuspiu, que ele fez lodo no chão. Jesus cuspiu no chão, de poeira, fez lodo, passou no olho dele, mandou ele lavar. E ele voltou vendo. Há certas pessoas que precisam disso. Eu creio que nós podemos exercer fé, pedir algo a Deus e crer que Ele vai nos dar, independente de qualquer expediente externo. Mas aqui, no Velho Testamento era tudo externo. As manifestações eram todas externas, porque o Espírito de Deus não habitava no coração do homem, não habitava no espírito do homem. Nenhum do seu povo, a não ser os líderes, como foi o caso de Moisés e outros que Deus levantou. Então, depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com você, de acordo com todas essas palavras. Então, em que consistia a antiga aliança? Consistia no livro da lei, consistia na lei, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus e no sangue que foi aspergido. Toda aliança é feita com sangue. Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue. E ali foi feita uma aliança de Deus conosco por meio do seu Filho, do sangue do seu Filho. Nós fomos como que aspergidos com esse sangue. E através desse sangue nós somos perdoados, nós somos purificados. Mas nenhum sangue foi derramado sobre nós. Mas simbolicamente nós estamos debaixo do sangue. Nós estamos debaixo do sangue da nova aliança. Quando nós tomamos o vinho, nós dizemos: este cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue. É por isso que a nova aliança foi feita por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo slide, a nova aliança. Exato. Hebreus 8, de 8 a 10, fala de um texto, de uma promessa que foi feita no Velho Testamento, em Jeremias 31 a 33. O livro de Hebreus diz assim, no capítulo 8, verso 8: Deus, porém, achou o povo em falta. Por quê? Porque o povo quebrou a aliança. Por que quebrou? Porque não cumpriu a lei. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Então a aliança foi quebrada. Por que a aliança foi feita então? Para que o homem soubesse que ele quebrou a aliança e que ele precisa então reconhecer isso e reconhecer, como viria a reconhecer posteriormente, Cristo como aquele que propiciou-nos uma nova aliança. Uma aliança que não depende do esforço do homem, mas da graça e do poder de Deus para nós vivermos a vida cristã. Então, o verso 8 diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta, em desobediência, e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu fiz uma aliança com eles e eles não cumpriram a aliança. Eles disseram: faremos tudo que o Senhor mandar. Ah, é? Tá. Então, aspergiu o sangue sobre eles para selar aquela aliança, mas ninguém guardou. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. E no verso 10 diz: essa aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Aqui fala essa aliança que farei com a comunidade de Israel. Quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós. O povo, como povo, rejeitou a Deus, o povo de Israel. O povo físico de Israel rejeitou o povo de Deus. E Deus levantou um outro povo. Levantou a sua igreja, levantou o seu povo, que hoje é a igreja do Senhor Jesus, e nós somos o Israel de Deus. Então nós estamos aqui para fazer o que o povo de Deus não fez. Deus deu uma missão, e a missão do povo era ser, Deus queria que o povo fosse seu representante, o povo como povo fosse seu representante aqui na terra, e que as nações viessem a conhecer o Deus desse povo, através desse povo. Mas ele não fez isso, muito pelo contrário, ele se achou como que numa redoma. Não quero comunhão com ninguém, não quero relacionamento com ninguém. Nós somos o povo santo de Deus, os outros são todos impuros. Mas não é isso que Deus queria. Deus queria que esse povo santo fosse santo e levasse essa santidade para os que não a conhecessem. Um padrão de vida superior que eles ainda o mundo não conhece. E é isso que Deus quer que a igreja hoje faça. Que ela realmente revele seu Filho ao mundo, para que ele conheça, para que o mundo conheça que Jesus veio, que Jesus realmente é verdadeiro, através do seu povo. Então o Senhor prometeu que nessa nova aliança ele poria as leis dele no nosso coração. É isso que nos proporciona a nova aliança. A lei no coração, não é a lei na mente, não é a lei na letra, é a lei no coração. Nós temos a lei no coração quando o Espírito de Deus vem viver em nós. Nós temos toda a lei de Deus, nós temos todos os mandamentos de Deus. E ele disse que escreveria essa lei no nosso coração. A lei de Deus é escrita no nosso coração pelo Espírito de Deus e na nossa mente, quando nós conhecemos a palavra escrita e a conhecemos por revelação. Então é assim que nós somos mudados. Mas o quarto privilégio era a concessão da lei a Israel. Ele diz a concessão da lei. Nenhuma nação teve leis tão justas como a lei dada por Deus ao povo de Israel. Pode passar o próximo aí. É significativo o texto de Deuteronômio 4, 7, 8, onde o Senhor diz: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor. Hoje nós falamos sobre relacionamento com Deus hoje de manhã. E o propósito de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal, um relacionamento que realmente faça diferença em nossa vida e vai fazer diferença na nossa vida em relação a todas as demais pessoas. Pois que a grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Porque grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Meus amados, não existe sobre a terra nenhuma lei que sobrepuje a lei que Deus deu ao povo de Israel. São leis justíssimas. Se elas fossem postas em prática no mundo de hoje, o mundo seria totalmente diferente. Seria, em termos de justiça social, é o que há de mais excelente. Deus planejou para que não houvesse pobreza em Israel. E se, de acordo com a lei, se fosse feito como Ele mandou, numa cultura baseada, que tivesse a sua economia baseada na agricultura e na pecuária, jamais haveria pobre. Cada um estaria no seu pedaço de terra. Se por asneira
por abandonar o Senhor, por se distanciar dele, viesse a cometer algum erro, e cometesse besteira e jogasse fora ou administrasse mal o que Deus havia dado a ele, no 50º ano, no 7º ano, mas no 50º é que a terra voltava a ser. As dívidas eram quitadas a cada 7 anos. Mas se alguém vendesse a sua propriedade, no 50º ano a propriedade voltava para ele outra vez. Então, assim, a pessoa, a sua família, nunca eram desamparadas. Isso para não falar de outras coisas. Quando o pobre não tinha, quem fosse fazer a colheita, não podia colher tudo. Tinha que deixar os respingos, para que o pobre pudesse vir atrás e colher aquilo que ia sobrar. Olha, você vai colher só por alto assim. Não vai colher cada detalhe daquilo que você plantou, não. Você vai colher, quase de maneira geral, deixa lá, não rebusca aquilo que você plantou. Porque logo atrás vinha o pobre que ia respingar, ia tirar, ia poder comer daquilo que sobrou da colheita. E eu acho tremendo, é uma coisa impressionante. Isso para falar só sobre esses detalhes, fora outros detalhes, né? Quinto privilégio: os regulamentos para adoração a Deus no templo. Ele fala que a adoração no templo era um privilégio do povo de Israel. Ele se referia aos regulamentos para o culto, ou as regras para a adoração. Hebreus 9:1 diz assim, pode passar aí, as regras para a adoração. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração. Se você quer ler o texto mais pormenorizadamente, leia Hebreus 9, de 1 a 10, eu não vou ler. Mas diz como é que se processava, como é que isso acontecia. Então, nenhum outro povo recebeu instrução com relação a isso. O sexto privilégio: as promessas de Deus a Israel. Paulo dizia as promessas. Elas foram feitas especialmente a um homem, Abraão. Deus disse a Abraão, entre outras coisas, que está registrado em Gênesis 12, 3b: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Através de Abraão e da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Observe que essa promessa foi feita muito antes da lei, muito antes de Moisés. Porque não existia. Então Deus prometeu que através de Abraão, da sua descendência, ele abençoaria todos os povos. Isso veio a se cumprir em Jesus, que é da descendência de Abraão. Em Gênesis 13, 14, 17, nós temos o que vamos ler agora. Disse o Senhor a Abraão, aliás, aqui diz Abrão, porque ele ainda não tinha nessa época mudado o seu nome para Abraão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Abraão viu isso? Viu? Não. Jacó, aliás, Abraão, Isaac e Jacó viram isso? Não viram. A Bíblia diz que eles viram isso pela fé, porque quem viu isso foi a sua descendência. 400 anos depois de Abraão, a descendência
dele era escrava no Egito. De lá foi tirado. Gênesis 15:5. O texto diz que Abraão foi levado para fora da tenda. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão tinha algum filho? Tinha? Não. Quando Deus disse isso, não tinha. Gênesis 17, 5-8. O texto diz assim: não será mais chamado Abraão, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, que é pai de multidões, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero. Isso foi dito antes dele ter Isaac. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, de você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei Deus deles. Gênesis 17, 15-21. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Sarai significa minha princesa. Abraão casou-se com uma mulher que era chamada de minha princesa. Mas o propósito de Deus, através de Abraão e de Sara, e não de Agar, como se pensou, como a própria Sara chegou a pensar, ele disse: agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Eu repito, Sarai significa minha princesa. Seu nome será Sara. Sara significa princesa. E o sentido é, ela não será mais sua princesa, ela será princesa de muitos, princesa de todos, porque ela não é só para abençoar você, Abraão, é para abençoar todas as famílias da terra, como Deus prometeu abençoar Abraão. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar a luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. É o filho dele com Agar. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Isaac significa ele riu, porque ele riu quando Deus falou isso com ele. Com ele não só ele riu, mas Sara também riu. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e nele farei um grande povo. São os árabes. Mas a minha aliança, eu estabelecerei com Isaac, filho, que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Nós vamos discorrer sobre isso melhor nas próximas mensagens. Não vamos entrar em detalhes agora, mas é interessante o que Paulo até já disse, que filhos de Abraão não são, nós vamos ver isso daqui a pouco. Sétimo privilégio. Dos israelitas são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E podemos falar de Davi também. O texto diz: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O que
Paulo está dizendo é que Cristo veio da descendência dos patriarcas. Deles são os patriarcas. E ele diz, e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo. Linhagem humana. Jesus nasceu numa família humana. Nasceu em Belém de Judá. Nasceu de mulher. Da semente do próprio Deus. Mas nasceu de mulher. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Ele fala isso para que Jesus não fique reduzido à condição humana. Aquele que nasceu homem não é outro senão Deus, o Filho de Deus. E em Romanos capítulo 1, versículo 3, Paulo começa a sua epístola dizendo lá no verso 3, capítulo 1, versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Nós sabemos que Davi é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e de outros que vieram antes dele. Não obstante todos esses privilégios, Israel havia rejeitado a Cristo. A rejeição de Israel não significa que a palavra de Deus haja falhado ou tenha falhado. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Alguém pode dizer por quê? Será que a promessa feita a Abraão não se cumpriu? O texto responde que a palavra de Deus não falhou, porque nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Não é porque alguém nasceu da descendência humana de Abraão que ele seja um israelita. Ele pode ser israelita do ponto de vista humano. Ele disse, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou, como diz outra versão, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, edição revista e atualizada. É interessante que João, capítulo 1, e com isso eu encerro a mensagem, por aqueles que já estão agoniados, poucos para ele terminar. Vamos lá, João 1, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Esse propósito era para o povo. O povo rejeitou de Israel, o povo de Israel rejeitou o Senhor. Então, a porta foi aberta para nós, os gentios. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Paulo fala no capítulo 4 aos Romanos, mostrando que Abraão creu, e Abraão é pai de todos os que creem. Os judeus não creram, os judeus rejeitaram, e ainda hoje não creem em Jesus como Messias prometido. Mas aos que creem, esses não nasceram da descendência humana. O texto diz, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É o nascimento espiritual. Essa é a característica da nova aliança. E nós vamos ver isso melhor da próxima vez, se Deus nos permitir. Amém?